Bora falar de fantasia de livro único. Você, assim como eu, já tá cansado de algumas fantasias com sagas muito extensas? Eu não sei você, mas às vezes eu só quero ler uma fantasia que comece e termine em um volume só. Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Raíssa e no vídeo de hoje eu vou indicar 5 fantasias de volumes únicos pra vocês. Mas antes da gente começar essa lista, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura. Eu sou uma ávida leitora de fantasia e eu adoro ler sagas. Eu gosto de ler trilogia, duologia, sagas maiores, mas confesso que isso cansa um pouco, né? Acaba limitando um pouco a gente aí. Às vezes eu quero começar uma fantasia nova, mas daí eu penso em todas as outras que eu ainda não terminei. E às vezes essa fantasia não tá completa, não saíram todos os livros, enfim, é um pouco caótica a situação. E às vezes eu tenho vontade de ler fantasias de um volume só. E a gente sabe que hoje em dia tá cada vez mais difícil de achar esse tipo de fantasia, porque as sagas se popularizaram muito. Então eu resolvi trazer algumas indicações aqui de fantasias de um volume que eu gostei bastante. A primeira delas que eu gostaria de falar aqui é Conto de Fadas, do Stephen King. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, né, de 2024. Eu acho que foi uma das primeiras fantasias que eu li do King. Ele tem uma saga de fantasia também, a famosíssima Saga da Torre Negra, mas esse livro aqui é recente, foi publicado, se não me engano, em 2022, no final do ano. Então é um livro fresquinho pra gente, e eu tava bem curiosa pra saber como que o King ia abordar a fantasia nesse livro aqui. Aqui a gente tem o nosso protagonista, que é um rapaz de 17 anos, mais ou menos. A mãe dele faleceu quando ele era criança, então ele mora apenas com o pai. O pai dele passou por um período de luto muito complicado, muito conturbado, porque ele teve muito problema com bebida, acabou se tornando alcoólatra, e quem teve que sempre dar um jeito aí na família era o nosso protagonista, o Charlie. O Charlie e a família nunca foram muito religiosos, mas chegou num ponto ali da infância do Charlie que ele ajoelhou ao lado da cama e pediu pra Deus: Deus, Se o senhor estiver aí e meu pai parar de beber, eu te dou qualquer coisa em troca. Pouco tempo depois, o pai dele encontrou uma pessoa que acabou apadrinhando ele nos Alcoólicos Anônimos e o pai dele parou de beber. Desde então, o Charlie se sentiu muito responsável por conta desse pedido que ele fez, dessa promessa, né, esse acordo que ele fez com Deus. E a partir de então, ele fez muito trabalho comunitário, ajudou muita gente, porque ele tinha muito medo de que se ele não fosse uma pessoa boa, o pai dele iria voltar a beber. E num belo dia, quando o Charlie estava voltando a pé da escola, na rua da casa dele tem uma casa muito antiga, onde mora um senhor com uma cachorra muito braba. Então, os amigos dele sempre falavam que a casa era meio assombrada, que o velho era muito misterioso, que a cachorra era uma cachorrona muito braba, que podia matar alguém, enfim. Ele passa na frente dessa casa, a cachorra tá uivando muito, tá gritando muito, como se ela estivesse desesperada, ele fica meio receoso, ele decide ver o que aconteceu, então ele acaba pulando a muretinha na frente da casa do senhor e acaba indo encontrar a cachorra. Ele percebe que ela tava latindo muito porque o senhor acabou caindo dos degraus da varanda da casa dele e quebrou a perna. O senhor Baldet tava ali precisando de socorro e ele não conseguia alcançar o telefone, não tinha celular nem nada, e a cachorra tava gritando pra chamar a atenção de alguém. O Charlie ajuda esse senhor, chama a emergência e todo mundo fala que ele acabou salvando a vida do velho, porque se ele não tivesse ido, ia dar ruim. E o velho não tem ninguém, ele não tem família, não tem filhos, não tem pais, ele já é idoso e não tem família. E o Charlie se vê num ponto de que ele tá cuidando do velho. Então, enquanto o velho tá no hospital se recuperando, ele tá fazendo alguns reparos na casa, ele corta a grama, cuida da cachorra. O acordo, na verdade, era só ele cuidar da cachorra, né? Então ele pegou uma chave da casa do Sr. Baldet e cuidava da Radar, que é o nome da pastora alemã, mas ele acaba fazendo outras coisas. Ele acaba se afeiçoando a esse velho, né? Ele vai visitar no hospital e tudo mais, eles acabam se tornando meio amigos, assim, de uma forma diferente, porque o Sr. Baldet, ele é muito rabugento, e eu adoro personagens rabugentos. Eu falo que o King escreve muito bem crianças e idosos. O Sr. Baldet não tem ninguém, e a fisioterapeuta fala, olha, ele vai precisar de alguém pra cuidar dele, pra acompanhamento, porque ele vai ter que fazer fisioterapia, em casa ele vai precisar de ajuda. E o Charlie vai de bom grado. E o Charlie, na verdade, faria isso de graça. Ele nunca cobrou nada do Sr. Baldet, mas o Sr. Baldet paga ele pelo tempo que ele ficou com a Radar enquanto ele estava no hospital. E também fala, olha, você vai cuidar de mim, vai me ajudar, mas eu vou te pagar por isso. E ele acaba descobrindo que o Sr. Baldet tem muita grana, tá? Então a gente tem esse cenário inicial aí, tá? Dessa relação do Charlie com o Sr. Baldet. Algumas coisas começam a acontecer, porque primeiro, ele não sabe de onde vem o dinheiro do Sr. Baldet e o pai dele acaba meio que
investigando, assim, um pouco do Sr. Baldet, ele não tem documento, ele tem carteira de motorista, mas não tem carro, aquela coisa toda, sabe? Não tem muito sobre o passado dele, parece que no nome dele só tem aquela casa e um carro velho que nem tá ali, então é tudo muito misterioso. E atrás da casa do Sr. Baldet, naquele terreno, tem um galpão muito velho e o Charlie e até mesmo a Radar parece que sentem algo estranho vindo desse barracão. Eu não vou falar mais do que isso porque a aura de mistério desse livro é muito interessante, o King consegue construir isso muito bem, os personagens são mega cativantes, eu amei como que ele conseguiu incluir a Radar na história, né, que é a pastora alemã. Vai ter muita coisa ao redor dela nessa história também. Então, cara, é muito legal, muito bom. Ele consegue desenvolver essa fantasia muito bem, começo, meio e fim, em 650 páginas mais ou menos. Então ele não é um livro pequeno, mas ele não é um livro arrastado. As coisas acontecem, eu acho que do jeito que tem que acontecer. Eu acabei dando 4 estrelas e meia pra esse livro aqui no começo do ano. Foi uma ótima forma de começar 2024. E eu recomendo muito porque eu gostei muito da forma que o King retratou tudo, da forma que ele desenvolveu essa narrativa, e eu acho que ele deveria escrever mais fantasia. A segunda fantasia que eu gostaria de indicar pra vocês é uma fantasia nacional que talvez vocês devam conhecer, que é a Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Aqui a gente tem também um livro um pouquinho maior, que foi um livro que me marcou quando eu era mais nova, porque eu acho que foi uma das primeiras fantasias mais complexas que eu li depois de começar no mundo de Percy Jackson, por exemplo, Rangers, Ordem dos Arqueiros. Então eu tava nessa vibe e eu comecei a ler livros de fantasia um pouco mais sérios, um pouco mais densos, e eu lembro que esse foi um que me marcou nessa trajetória. Não é o meu favorito do autor, mas é um livro único com muito potencial. Eu conheço muita gente que já leu e que gosta muito. E aqui a mitologia do Eduardo Spohr é baseada nos anjos. Então a gente tem mitologia angelical. Então aqui tem uma guerra celestial entre Miguel e Gabriel, basicamente. Não concorda com a forma que Miguel comanda o céu, então vai ter os revoltos, basicamente isso. A gente vai ter um cenário de guerra celestial na Terra, tá? É uma fantasia mais complexa, igual eu falei, porque a gente vai ter mais personagens, a gente vai ter que ir entendendo aos poucos essa mitologia, as classes dos anjos. Mas quando você imerge na história, né, vai de cabeça aberta, com paciência, você aproveita muito que as cenas de ação são muito bem escritas. Eu gosto muito da escrita do Eduardo Spohr, inclusive eu tenho que ler a nova trilogia de fantasia dele, que eu ainda não li. Eu gosto muito, acho que a nossa literatura nacional tem muito potencial, a gente tem muita fantasia de qualidade, mas eu não conheço muitas fantasias nacionais de volume único, então se você conhece alguma, já deixa aqui nos comentários pra mim. E essa aqui é uma das que eu gosto bastante, eu acho que a escrita do Eduardo Spohr tem muita qualidade técnica, dá pra perceber como ele estudou pra escrever sobre esse assunto, sabe? Ele escreve com muita propriedade, então eu acho que é um livro muito bem escrito, que se amarra muito bem nele mesmo, e eu gosto bastante, então fica aqui a minha recomendação pra vocês. A terceira fantasia de volume único que eu gostaria de indicar pra vocês é O Labirinto do Fauno. Esse livro, ele é o contrário do que geralmente acontece, né? Ele não é um livro que foi adaptado pra filme, foi o contrário, já existiu o filme primeiro, e aí o Guilherme Del Toro chamou a Cornélia Funke, que é uma escritora bem famosa de fantasia, pra escrever o livro do filme. Então aqui a gente tem aquela mesma história do filme, só que retratada em forma de literatura, e é um livro bem menor, tá, do que esses outros que eu citei anteriormente. Ele é um livro mais curto, a edição tá maravilhosa, é uma edição capa dura, tem muitas ilustrações, a linguagem também, cara, eu já tinha lido alguns outros livros da Cornélia Funke quando eu era mais novinha, e a escrita dela é bem envolvente, é bem tranquila de ler, é uma experiência bem mágica, assim, você revisitar essa história em forma de literatura. Então eu acho que vale a pena ler, principalmente se você quer alguma coisa pra ler com mais rapidez, mas não quer ler um romance, quer se aventurar na fantasia. Eu acho que vale muito a pena, tá? Então a gente retoma essa mitologia, essas criaturas numa edição muito bonita, que é, digamos, basicamente uma experiência completa aí de literatura, porque tem tanta ilustração, quanto uma boa escrita, uma boa ambientação. Então acho que vale a pena. A quarta indicação é A Casa no Marcerulho, que é um livro que volta e meia eu acabo falando aqui, porque foi um dos livros favoritos que eu li no ano de 2022, então acho que sempre vale a pena a gente falar sobre ele. E aqui a gente vai ter o nosso protagonista, que ele é um funcionário público, e a missão dele é basicamente vistoriar orfanatos que abrigam crianças e adolescentes mágicos, pra averiguar a situação ali, se os poderes deles estão controlados, se eles estão se desenvolvendo bem e tudo mais. E ele recebe uma missão, assim, de maior periculosidade, e ele vai visitar um orfanato que fica num vilarejo, e esse orfanato dá pro mar, por isso que é a Casa do Marcerulho, né, um grande casarão, onde ficam, se não me engano, 5 ou 6, agora eu não lembro, das crianças mais poderosas que existem naquele mundo, basicamente, e uma delas É o anticristo.
Cristo. E ele vai averiguar então se essas crianças estão bem, se elas não geram nenhum risco à sociedade, enfim. Mas é um livro que acaba te surpreendendo porque a gente tem crianças muito peculiares, muito diferentes. Um livro que vai instigar muito a tua imaginação. É um livro que vai tratar muito sobre preconceito, sobre relacionamento e sempre com essas crianças envolvidas. É um livro que vai te fazer ficar com o coração muito quentinho. Eu acho que esse é o maior resumo que eu posso dar sobre esse livro, porque ele vai conhecendo essas crianças, ele vai se apegando a elas. É um livro muito engraçado, teve cenas que eu ri muito, mas foi um livro também que me emocionou, ficar com o coração quentinho. Então ele é um prato cheio, sabe? É um realismo mágico com fantasia. A gente vai ter várias criaturas diferentes. Cara, é muito, muito, muito legal. E a escrita do T.J. Klune é especial. Eu quero muito ler outros livros do autor. Ele tá cada vez sendo mais publicado aqui no Brasil. O Morro Branco tá fazendo um ótimo trabalho, inclusive. Eu recomendo demais, porque é um livro maravilhoso, que é um dos livros que eu falo que todo mundo deveria ler, porque me trouxe muitas reflexões, muitos ensinamentos, numa leitura muito prazerosa. Então fica aqui a minha indicação. E a última fantasia que eu gostaria de falar aqui, que assim, não sei se ela é mais fantasia ou realismo mágico, mas vamos enfiar tudo aqui no mesmo balaio, que é O Circo da Noite, da Erin Morgenstern. É um livro mais antigo dela, que inclusive foi republicado pelo Morro Branco numa capa maravilhosa. E esse circo, né, que é o nosso, digamos assim, protagonista aqui, né, um dos nossos protagonistas, ele é um circo que só vai abrir à noite, ele é um circo itinerante, como qualquer outro, mas que ele só abre à noite. E digamos que as atrações desse circo são diferentes, tá? Eu não quero falar muito sobre o circo em si, porque eu acho que poderia estragar a experiência, mas aqui a gente tem dois protagonistas, um homem e uma mulher. Eles estão destinados a se apaixonarem e destinados a lutarem um contra o outro em meio a essa magia e tudo que acontece em relação ao Circo da Noite. É uma sinopse bem complicada, como qualquer livro da Erin Morgenstern, na verdade. Então vai ter essa pitada de magia, vai ter uma pitada de romance, mas é tudo muito onírico. Eu acho que essa é a palavra que resume melhor os livros da Erin. É uma escrita onírica que te faz viajar, te faz imaginar muito. É outro livro que vai te fazer imaginar. Isso é um exercício de imaginação mesmo, pra você visualizar todos esses cenários e tudo que tá acontecendo. Foi um livro que eu tinha um pouquinho de receio de ler quando eu li na edição antiga, já faz bastante tempo, mas eu lembro que eu fiquei muito fascinada, porque foi uma experiência diferente, é um livro único, assim, eu não vejo livro parecido com esse, eu já li várias coisas depois, eu acho uma fantasia mega original e eu gosto muito e recomendo muito pra vocês. É um livro que você não pode desistir no começo, porque ele é um pouquinho confuso, até você se acostumar, se ambientar no que tá acontecendo, mas eu digo pra vocês não desistirem, porque vale muito a pena continuar, porque é um livro muito bom, que vai te teletransportar aí da sua realidade, porque não tem como não. Pessoal, então é isso. Eu vou pedir pra que, se você tem alguma fantasia de volume único que você gosta muito, que você deixe aqui nos comentários pra engordar a nossa listinha. Eu preciso conhecer mais fantasias de volume único, porque eu falo que assim, que às vezes eu leio uma fantasia, ela é volume único, mas daí a autora resolve fazer uma continuação. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, por gentileza, pra que o YouTube entregue o meu conteúdo pra mais pessoas, entenda que esse conteúdo é relevante. E não esquece que a gente tem um compromisso marcado com o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, tchau!